Olá, tudo bom? Em Autores e Livros, eu trago essa semana um assunto muito interessante, muito pertinente. É sobre a composição dos evangelhos. Como aconteceu aquela composição? O que a crítica moderna e mesmo os pais da igreja diziam sobre aqueles textos, enfim, isso é muito importante. É o assunto desse livro aqui, Jesus e as Testemunhas Oculares, os Evangelhos como Testemunhos de Testemunhas Oculares, de Richard Bauckham, ou Bauckham. Enfim, é um livro que vai tratar sobretudo da composição dos evangelhos. O que nós sabemos hoje é que os evangelhos, como nós conhecemos, foram escritos muito tempo depois que o Senhor Jesus havia ressuscitado dos mortos, pelo menos 30 anos, que os primeiros textos começam a aparecer. Muito provavelmente, e essa também é a tese do autor, o primeiro evangelho a ser composto foi o Evangelho de Marcos. Mas muito antes do evangelho ser escrito da forma como Marcos fez, por exemplo, o autor do Evangelho de Marcos, o que esse livro defende a tese é que antes disso os textos, digamos assim, foram amplamente divulgados oralmente nas comunidades cristãs. Ou seja, as pessoas se reuniam para adorar, para trazer à memória, à lembrança o Senhor Jesus Cristo, e aí eram feitos relatos orais de fatos, de milagres, de acontecimentos da vida do Senhor. Com o tempo, muito provavelmente, é isso que a crítica diz, esses textos foram sendo escritos em pequenos papiros que nós chamamos de perícopes. E aí sim, mais adiante, Marcos vai juntar tudo isso e compor o seu evangelho. Lucas e Mateus também foram nessa mesma linha, mas tudo indica que Lucas e Mateus se serviram já daquele texto do autor do Evangelho de Marcos. A crítica moderna diz que isso é apenas uma tese, uma hipótese, que além do Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus se serviram também do que eles chamam de fonte Q, ou manuscrito Q, que não chegou aos nossos dias. Apenas levantam essa tese porque alguns relatos que estão no Evangelho de Lucas e de Mateus são tão similares que a ideia é que eles tiveram acesso a uma fonte comum, não revelada. É muito interessante quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, que Lucas, como dos evangelhos, é o mais que faz uma abordagem mais próxima daquilo que nós conhecemos hoje como historiador. Lucas diz que pesquisou, que outras pessoas escreveram também e que agora chegou o momento para que ele também fizesse a sua composição de todos aqueles acontecimentos. Esse livro é muito interessante e mais ainda porque ele faz um trabalho muito grande sobre o Evangelho de João, o quarto Evangelho. Esse autor é especialista em João. Ele então discute amplamente a questão da autoria do quarto Evangelho. O que nós sabemos é que o Evangelho foi escrito pelo discípulo amado. Mas esse discípulo amado é mesmo João, autor de 3 cartas e do livro de Apocalipse? Essas são questões que ainda hoje a alta crítica discute. Mas para o autor, João é o discípulo amado, que também é o presbítero que escreve o quarto evangelho, as 3 cartas e o livro de Apocalipse. Mas tudo isso sempre partindo desse universo das testemunhas oculares, o que é a tese que o autor defende nesse livro em linhas muito gerais, porque é um calhamaço de 663 páginas, mas a tese central dele é que os evangelhos merecem nossa total confiança porque foram justamente escritos por testemunhas oculares. Ainda que Marcos não tenha sido uma testemunha ocular, mas é comum desde tempos muito remotos que Marcos teria ouvido o seu evangelho da boca do próprio Pedro, em pregações, em conversas, em reuniões de pequenos grupos, de maneira que
as testemunhas oculares daqueles acontecimentos que se deram na Judéia e na Galiléia durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, é que mais tarde, muito tempo depois, quando aquela primeira geração já estava morrendo, é que eles então começam a escrever aqueles acontecimentos, aqueles fatos importantíssimos que depois tomarão a forma moderna dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O autor aqui discute principalmente a formação dos evangelhos, não vai muito além no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, mesmo nas cartas de Pedro. Usa as cartas de Pedro para corroborar a sua tese da testemunha ocular. De maneira que é um livro muito bom. Eu penso que nessa linha da pesquisa sobre as testemunhas oculares, das pessoas que ouviram do próprio Jesus Cristo e que presenciaram aqueles acontecimentos, em língua portuguesa, é um dos melhores trabalhos. É importante a gente ler e estudar, porque nada mais estranho ao universo bíblico do que, por exemplo, a psicografia, que nós vemos, pelo menos eu já vi em filme, a pessoa fecha os olhos e fica aqui escrevendo inconscientemente, um espírito baixa nele, ele fica ali escrevendo. Os auxiliares, os assistentes têm que tirar a folha e colocar nova folha. O texto bíblico não foi psicografado. O texto bíblico, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele se utilizou, o Espírito Santo, da inteligência humana, do conhecimento científico da época, da pesquisa, da memória individual e da comunidade, para, no fim, nós termos a Bíblia, de modo geral, que nos outros livros também não foi tão diferente do que eu estou relatando aqui a respeito dos próprios evangelhos. De maneira que esse é um livro muito bom. Eu indico Jesus e as testemunhas oculares, os evangelhos como testemunhos de testemunhas oculares. Grande abraço e a gente vai se vendo e falando de livros e autores.